Olá, amigo! Olá, amiga! Que coisa boa ter você conosco novamente, já no sexto dia da nossa novena. Parabéns para você que está perseverando, rezando com a gente aí todos os dias, a novena em honra a Cristo Pastor. Com certeza, Deus tem uma graça muito especial para você que está participando conosco, rezando conosco esta novena. Eu gostaria também de dizer a vocês que vocês poderão adquirir o livro da novena em honra a Cristo Pastor nas edições paulinas mais próxima da sua casa, ou até mesmo adquirir pelo site das Paulinas ou das editoras que você costuma comprar o seu material. Então, basta dizer que quer a novena em honra a Cristo Pastor, que é uma publicação das edições paulinas e de autoria de irmã Solange das Graças Martinez Saraceni. A aquisição do subsídio que você fizer estará contribuindo também com a evangelização, com a divulgação da congregação e com a promoção vocacional das Irmãs de Cristo Pastor. Então, é sempre bom poder contar com o seu apoio para que a gente possa divulgar esse material que com certeza tem uma grande colaboração para todos nós. Então, nós vamos dar início ao nosso sexto dia, com o tema Tornar-se discípulos de Cristo, rezando, pedindo as luzes do Espírito Santo para nós. Como igreja, como comunidade, como família, nós estamos reunidos em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela consagração batismal, tornamo-nos filhos e filhas de Deus. Como irmãos e irmãs, somos chamados a manifestar o amor de Cristo Pastor, que foi derramado em nossos corações pela unção do Espírito Santo. Cristo Pastor, refúgio das ovelhas. Só estaremos seguros quando passarmos por tua porta, ao som da tua voz e ao toque do teu cajado. Cristo Pastor, guia-nos na direção correta para alcançarmos o caminho da salvação e da vida plena. Ao te seguir, encontraremos, embora não isento das cruzes do dia a dia, o conforto, a alegria e a segurança de que tanto necessitamos. Cristo Pastor, sabemos que podemos contar contigo, pois só tu és o caminho, a verdade e a vida. Sustenta-nos com o teu cajado para atravessarmos com segurança os obstáculos. Amparados por ti, alcançaremos a plenitude da vida. Jesus Cristo, bom pastor, tu mesmo disseste que dá vida por tuas ovelhas. Se for da tua divina vontade, tu que és o grande intercessor junto ao Pai, atende aos nossos pedidos, concedendo-nos a graça de que tanto almejamos. Então, coloque diante do Senhor qual é a graça que você tanto almeja, que você precisa, que você deseja, já no sexto dia da novena. Diga para o Senhor, traga ela, coloque diante do altar de Deus. Eu quero colocar a vida das pessoas que estão acompanhando esta novena nas nossas comunidades. Você que está fazendo a novena online conosco, das diversas modalidades aonde nossas irmãs estão realizando a novena, cada pessoa, e de um modo especial você que está nos acompanhando nesse momento, nós queremos rezar por você, colocar a sua vida diante do Senhor, a vida da sua família, mas também queremos rezar pela igreja, pelos consagrados, pelas consagradas, pelas irmãs de Cristo Pastor, pelo chamado que o Senhor nos concedeu, nos presenteou aí com o carisma, com a missão, por toda a atividade missionária que as irmãs de Cristo Pastor realizam. E também
pela nossa igreja, pelas nossas paróquias, as pessoas que caminham conosco, os nossos bispos, nossos padres, por todas as pessoas que pedem as nossas orações. Oremos. Deus eterno, pastor amado, por meio de Jesus Cristo, aproximaste-vos de todos os homens e mulheres e revelastes o vosso amor eterno. Atendei às nossas orações para a glória de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então agora para um momento muito importante, que é o momento da palavra, ler a palavra de Deus. E você que já está aí com a sua Bíblia aberta, é o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 27 a 35. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia de Filipe. No caminho, questionava seus discípulos, dizendo: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem, eles responderam, João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E Jesus lhes perguntava: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus os repreendeu para que não falassem com ninguém a respeito dele. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vá para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. E chamando a multidão com seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novamente, o Senhor nos concede um texto maravilhoso para nós refletirmos, ligando o tema da nossa novena, tornar-se discípulos de Cristo. Não é fácil, né? A gente vendo aí essa passagem bíblica, não é fácil. Seguir Jesus Cristo é um desafio. É preciso estar convicto da missão que ele nos concedeu. A missão é dele, não é nossa. Nós temos que seguir conforme a vontade dele. Veja que Pedro professa, ungido pelo Espírito Santo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas logo de imediato ele quer determinar a vida de Jesus. E por isso ele é repreendido, porque o lugar do discípulo é do seguimento. É Deus que tem um plano, é Deus que tem um projeto. Então, seguir Jesus requer renúncia, tomar a cruz de cada dia, doar-se, doar a vida, dar a vida pela causa do Evangelho. Então, você pode estar retomando esse texto bíblico, seja agora, seja mais tarde aí, né? Você pode, quem sabe, se você está fazendo de manhã, antes de você dormir, novamente ler o texto bíblico, grifar o texto bíblico, dar uma parada durante o dia e deixar que essa palavra possa interpelar você.
Como é que está sendo o seu seguimento a Jesus Cristo? Você está deixando-se conduzir pelo Senhor ou você quer determinar a sua vida, as suas escolhas de acordo com a sua vontade pessoal? Você também poderá relacionar o texto sagrado com outras passagens bíblicas, se assim você desejar, conforme a indicação da nossa novena. Nós vamos prosseguir para mais uma etapa da nossa novena, que é o Meditando a Palavra de Deus, auxiliados pelo nosso subsídio. Vamos ver qual é a proposta que o texto traz também para nós. Pedro e seus companheiros viveram grandes acontecimentos, como as curas, a multiplicação dos pães, a transfiguração e etc. Viveram também crises, traições, abandono. Inclusive, são indagados por Jesus se eles também querem deixá-lo. Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Quanto a nós, cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus faz desse acontecimento uma catequese de discipulado, deixando claro que o segmento tem consequências diárias, como a renúncia de si mesmo e a doação da própria vida. De fato, Jesus formou seus seguidores para viver o amor e a doação. Ele ensinou a humanidade e o serviço. Tornar-se discípulos e discípulas de Jesus requer um processo permanente de entrega, acolhida aos ensinamentos do Mestre, por meio da leitura orante da Bíblia, da participação na liturgia, nos sacramentos e na vida da comunidade. E também estar atentos ao que o Espírito Santo tem a nos dizer hoje, ouvindo e acolhendo o que ensina o magistério da Igreja. Então, agora, tocados por essa reflexão que parte da palavra de Deus, vamos rezar a palavra de Deus. O que é que o Senhor nos provoque? O que que nós temos a dizer a Deus nesse momento? Em especial, vamos pedir a Deus a graça de nos tornarmos discípulos missionários de Jesus Cristo. E mais uma vez, nós queremos rezar por você, pela sua vida, pela sua história de vida, pelo seu chamado ao seguimento de Jesus Cristo, pela sua vocação como batizado, como cristão. Todos nós somos chamados por Jesus Cristo, chamados à santidade, chamados ao seguimento de Jesus Cristo. Então, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de colaborarmos, de contribuirmos com o projeto salvífico de Cristo, de dar o nosso melhor, de ouvir os apelos do Espírito que perpassa muitas vezes pela necessidade ou necessidades da comunidade. Você que está nos acompanhando, quem sabe Deus não te chama para ser um catequista, uma liderança, um ministro da Eucaristia. Preste atenção na realidade, naquilo que o Espírito está te mostrando como sinal. E ouça o chamado do Senhor. Então, nós queremos rezar para que você possa estar atenta à voz de Deus e discernir qual é a sua vocação, qual é o carisma que o Senhor concedeu para você se colocar a serviço aí da sua comunidade. Mas também queremos rezar pelos doentes, pelos enfermos, pelas pessoas que estão nos acompanhando e pelas pessoas que pedem as nossas orações. Por todas essas intenções, rezemos. Cristo, pastor, atende-nos. Pelos doentes de nossas famílias, de nossas comunidades, de modo especial, aqueles que mais necessitam de nossas orações, que estão nos hospitais,
nas UTIs, nas casas, sendo cuidados por algum familiar ou alguma outra pessoa. Rezemos. Cristo, Cristo, pastor, pastor, atende-nos. atende-nos. Por todas as pessoas que, de forma generosa, se colocam a serviço da igreja, sejam catequistas, animadores de grupos, ministro da Eucaristia e demais pastorais e movimentos, rezemos. Cristo, Cristo, pastor, pastor, atende-nos. atende. Atende-nos. Novamente, nós vamos rezar nesse momento que nós estamos vivendo como igreja, para que o Senhor possa suscitar o pastor segundo o seu coração, que o nosso Papa eleito possa viver bem esse ministério que o Senhor confiou, sendo o escolhido para cumprir a missão que Jesus Cristo confiou. Por isso, rezemos. Cristo, pastor, Pastor, atende. atende-nos. Vivendo a palavra de Deus. Agora, então, nós somos convidados a formular um compromisso para o nosso dia de hoje. O que é que o Senhor nos pede para que a gente possa colocar em prática? Algumas perguntas podem nos ajudar, nos auxiliar nessa reflexão. Quem é Jesus Cristo para você? É a pergunta que Cristo fez para os seus discípulos e que Pedro respondeu. E hoje ele pergunta para você, né? Quem eu sou? Então, quem é Jesus Cristo para você? Como eu devo tornar-me discípulo de Cristo? Ou como tornar-me discípulo de Cristo? O que eu transmito de Jesus para os outros? Pense aí, converse com a sua família, com quem está ao seu lado. Irmã Fátima, o que você gostaria de compartilhar conosco? Nós temos 3 perguntas bem provocativas. Que mensagem você gostaria de deixar para aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando? Eu pensei nessa pergunta que Jesus faz e que Pedro responde tão corajosamente: Tu és o Messias, o Filho de Deus enviado. E eu pensei nos nossos dias de hoje, com influência das mídias, de tantas informações que nós temos no nosso mundo, como é difícil nós termos esse contato íntimo com Jesus para que ele seja de fato algo vivenciado por cada um de nós. Fazermos essa experiência que Pedro fez de dar essa resposta: Tu és o Messias, né? Às vezes a gente vê tantas informações, tantas coisas, mas a gente não dá conta de ter esse algo tão pessoal com Jesus Cristo. Então, se perguntar para mim quem é, né, Jesus Cristo, quem você diz que eu sou, que é a pergunta que Jesus faz, eu diria que ele é o Salvador das nossas vidas, da minha vida, é o Filho de Deus encarnado, que por tanto que ele nos amou, ele deu a vida por nós. Não deu a vida para sofrer, mas ele deu a vida por amor. É o amor que leva Jesus a dar a vida, né? E que nós também devemos assumir esse compromisso juntamente com Jesus. Então, isso é pessoal, não é algo que todos podem responder, mas é algo que nós, cada um pode dar a sua resposta. O tema da novena de hoje é tornar-se discípulos de Jesus Cristo. A gente pode ser também auxiliado nesse processo por meio de algumas coisas. Por exemplo, a leitura orante da Bíblia. É um modo da gente se aproximar de Jesus, mas tem mais, né, irmã Maria Vieira? Além da gente rezar, ler a Bíblia, um ensino que a igreja nos diz que a gente se aproxima muito perto de Jesus através da oração. Você acha que a oração facilita essa experiência de tornar-se discípulo de Cristo, irmã? Com certeza, a palavra de Deus, a partir do momento que nós rezamos, ela produz em nós um movimento diferente de rever a nossa vida, de rever as nossas relações, de rever a nossa coerência com o próprio Evangelho. A palavra de Deus,
a leitura orante, a vida de oração conjugada com essa palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida e serenizar nosso coração. Isso mesmo. Então, nós somos convidados a pensar um pouquinho na nossa espiritualidade, né? Como é que está a minha vida de intimidade, a minha vida de oração? Estou dando tempo para o Senhor? No corre-corre, estou conseguindo parar para rezar? Claro que você que está fazendo a novena está vivendo esse momento orante aí, né? Quase que 1 hora, 40 minutos praticamente, já durante o seu dia você está determinando para rezar, para pensar, para refletir. Mas o convite fica aí para o dia a dia, né? Cada dia nós somos convidados a nos aproximarmos mais do Senhor, fazendo a nossa oração pessoal e também a nossa oração comunitária, na vida comunitária, participando da Eucaristia, participando da comunidade, dos grupos de vivência, dos grupos de oração, dos círculos bíblicos, dos grupos de reflexão, cada qual na sua realidade, convidado também a retomar aí a sua experiência orante. Irmã Fátima, irmã Maria, muito obrigada pela mensagem. Vocês nos deixaram uma mensagem muito bonita e que muito nos enriquece, com certeza. E assim nós iremos já para a oração final da nossa novena e queremos convidar você para rezar juntamente conosco. Chegando então ao final, vamos dar graças a Cristo, que é a fonte de nossa vida e de nossa missão. Cristo pastor, bom e amável, rendemos graças por nos conduzires ao caminho da vida, às belas e boas pastagens. Obrigado por estar sempre conosco, socorrendo-nos em nossas fraquezas e por ser o grande intercessor acolhendo as nossas súplicas. Cristo pastor, agradecemos-te pelo cuidado hospitaleiro e pastoral. Rogamos-te a proteção e o cuidado divinos, para que possamos caminhar na tua presença e sempre entrar e sair pela porta da salvação. Jesus Cristo, bom pastor, obrigado pelo dia de hoje, pelas graças alcançadas e pelas futuras graças que em tua misericórdia receberemos por meio desta novena. Rendemos-te graças também pelas irmãs de Cristo pastor e rogamos-te para que o Senhor suscite vocações para esta congregação e para a igreja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos na presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que participou conosco. Amanhã nós esperamos contar com você novamente. E aí nós já estaremos indo para o 7º dia da nossa novena. É hora de perseverar, né, irmãs? Vamos perseverar, que nós já estamos, amanhã já será o 7º dia da nossa novena, então esperamos contar com você. Divulgue, passe para os colegas o link da novena. Não importa que a pessoa não começou no dia que nós, né, disponibilizamos a gravação. Você pode fazer depois a festa do Bom Pastor, ou mesmo ultrapassar
a festa do Bom Pastor fazendo a novena. O importante é que você reze, e não apenas nesse momento, como nós já divulgamos, essa novena ela poderá ser feita em qualquer ocasião aí que você desejar refletir um pouquinho mais e pedir as bênçãos de Deus. Eu vou deixar um cântico aqui para que você possa acompanhar conosco nesse momento que pode nos ajudar, então, a fazer as nossas orações. Olha só, a gente não conseguiu pegar o canto, mas deixa eu localizar ele aqui e a gente já passa aí no nosso canto para que você possa estar acompanhando conosco esse cântico tão bonito. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, devolverei os seus cantos de paz. Sou rei, pastor, arei e fome tem. Vamos, ó Senhor, só tu tens palavra de feição. Maus pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Outras pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou vinde ao banquete, me vem. Vamos, ó Senhor, só tu tens palavra de vida e te das. Sou a porta segura do aprisco, rebanho feliz eu farei. De todo mal e injustiça, ovelhas eu defenderei. Mercenários que fogem pra longe, deixando o rebanho ao léu, não terão parte comigo no reino que vem do céu. Sou rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor, só tu tens palavra de vida e te das. Que bonito, né? Que canto lindo para a gente encerrar a nossa novena. Que bom, então, que você participou conosco. Um grande abraço e até